Contexto: Gênesis, capítulo 6. Os 4 primeiros versículos de Gênesis 6 mostram a degradação da humanidade por completo, ao mesmo tempo em que a humanidade crescia. O pecado também se multiplicava. Esses versículos também são considerados por muitos como os mais difíceis de interpretar em todo o livro de Gênesis. Isso porque eles fazem referência à união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, se falam também de gigantes e valentes que habitavam a terra. Sobre isso, existem basicamente 3 possibilidades de interpretação. A interpretação cristã tradicional identifica os filhos de Deus como sendo os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Esses homens acabaram se misturando com os descendentes da linhagem de Caim. As antigas interpretações judaicas identificam os filhos de Deus como sendo anjos. Nesse caso, então, alguns anjos supostamente tiveram relações com mulheres, fazendo aumentar ainda mais o pecado. Há também uma interpretação que surgiu por volta do século II depois de Cristo que diz que identifica os filhos de Deus como sendo homens poderosos que ajuntavam para si verdadeiros haréns e propagaram assim a imoralidade sobre a terra. Na verdade, as 3 interpretações são possíveis linguisticamente. Contudo, todas elas possuem algumas dificuldades. Mas sem dúvida a mais complicada delas é aquela que associa os filhos de Deus aos anjos. Isso porque ela contradiz a declaração de Jesus de que os anjos não se casam, Marcos 12:25. Portanto, bons intérpretes têm sugerido que a melhor possibilidade seria uma combinação entre as outras 2 interpretações. Com relação aos gigantes mencionados no capítulo 6, essa palavra traduz o hebraico nefilim, que significa caídos ou poderosos, diante do cenário caótico da humanidade dominada pelo pecado. Capítulo 6 diz que Deus ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado, Gênesis 6:6. No capítulo 6 faz mostrar que o pecado do homem desagradou profundamente a Deus, e que a humanidade foi totalmente culpada pelo juízo sobreviria sobre ela. Além disso, destaca a grandiosidade da graça misericordiosa de Deus que se agradou de Noé, por ser imutável e fiel à sua palavra. Em sua soberania, Deus resolveu preservar a humanidade através da família de Noé. Deus comunicou a Noé acerca do juízo que seria derramado sobre a terra. Esse juízo se daria através de uma grande inundação que destruiria os homens e os animais. Então Deus instruiu Noé para a construção de uma arca. Essa arca deveria ter o tamanho necessário para comportar a família de Noé e os casais representantes de cada espécie de animais e aves, além do mantimento para todos eles. Moisés é o autor de Gênesis. Moisés foi um profeta chamado por Deus para livrar os filhos de Israel do cativeiro no Egito e guiá-los pelo deserto, rumo à terra prometida de Canaã, por terem os acontecimentos registrados em Gênesis ocorrido antes da época de Moisés. Ele não os testemunhou. Não esquece de curtir e seguir a página. Assim motiva nós continuar criando conteúdos para vocês. Obrigado. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Amém.